Por que estourou a crise em 2008? Por uma razão muito simples nos Estados Unidos. Tá? Os bancos não queriam ficar com milhões e milhões de clientes, tá? Pagando uma prestaçãozinha durante 30 anos. Tá? Então, o que eles fazem? Eles vendem para o mercado a carteira. Tá? Então, corretoras, bancos de investimentos, tá? Fundos de pensão compram as hipotecas e colocam na carteira. O Lehman Brothers fez isso. Tá? Então, quem estava aplicado no Lehman tinha como garantia a hipoteca. Tá? E o preço dos imóveis caiu. Portanto, o cara foi no banco e tirou dinheiro, com medo do banco quebrar. E o banco quebrou. Tá? O governo fez uma outra barbeiragem, não quis salvar o banco, e aí deu pânico financeiro. Como é que vocês podem ver o pânico financeiro? Pela taxa LIBOR. LIBOR é uma taxa de interbancário. O que quer dizer isso? É a taxa que um banco empresta para outro. Tá? Então, quando o Lehman quebrou, o primeiro calote que ele deu foi nos outros bancos. Portanto, os bancos não queriam emprestar para os outros. A liquidez bancária depende do interbancário. Tá? De um banco cobrir uma falhazinha de caixa, uma falta de caixa no dia a dia. Tá? Isso é que dá liquidez para o sistema. Ora, se um banco diz, olha, eu não vou pagar, um banco para de emprestar para outro, acaba o crédito. E como o mercado financeiro é muito integrado hoje, acabou o crédito no mundo. Por isso que a economia mundial parou. Quando o Banco Central dos Estados Unidos percebeu isso, entrou no mercado e começou a jogar dinheiro e trouxe a taxa básica no interbancário para um número ridículo de 0,27 hoje. Tá? Mas o estrago foi feito. Tá certo? Durante um bom tempo, tá? O crédito sumiu da praça, tá? E demorou muito tempo no mundo para se recuperar. A melhor recuperação acabou sendo no próprio Estados Unidos. Tá? Bom, isso com relação ao, vamos chamar assim, no hemisfério norte, do lado esquerdo do globo, tá? do Atlântico Norte. Tá? E deixa eu mostrar, na sequência, a segunda taxa de desemprego, que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Tá? A taxa de desemprego está próxima do natural quando ela ronda algo como 4,5% no padrão americano. Tá? Vocês estão vendo aqui, setembro de 2008, quando quebra o Lehman Brothers e tem a parada súbita. Tá? A taxa de desemprego vai de 5% para 10%. Muito rapidamente. Tá? Então, é isso, né, que a política macroeconômica ela não tem instrumental para evitar, tá certo? Ela não consegue evitar uma crise, tá? Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o que vai acontecendo com produção, desemprego. Tá? E vocês podem ver que o desemprego já diminuiu bastante. Deixa eu só chamar a atenção, no caso americano, isso é fácil de identificar. Uma parte importante da queda do desemprego nos Estados Unidos é porque o pessoal desistiu de ir procurar emprego, tá? Por alguma razão. Tá? Então, a curva em vermelho que está aqui é a porcentagem da população adulta americana que está ou trabalhando ou procurando emprego. Tá? Vocês podem ver, quando a economia não tinha chegado na crise, 66% da população americana era ativa. Tá? Diminuiu 3%. 63%. Então, 3% dos americanos ou está num bico, ou se aposentou precocemente, está queimando poupança, tá certo? Mas não voltou para o mercado de trabalho. Tá? Essa talvez seja uma razão importante porque o Banco Central dos Estados Unidos é relutante em aumentar a taxa de juros, porque essa taxa de desemprego baixa ainda não está afetando o aumento de salário nominal. Não está tendo aumento de salário nos Estados Unidos. Tá? Muito bem. Vamos comparar os 3 bancos centrais mais importantes do mundo e vamos entender, por um outro caminho,
Por que que os Estados Unidos está na melhor situação entre os países ricos? Tá? Vocês têm nesse gráfico os ativos totais dos bancos centrais. Tá? Ou seja, o Banco Central ele vai no mercado e compra ativos financeiros. Tá? Para isso ele emite dinheiro. Okay? Eu fiz o ativo total do Banco Central, cada um está numa moeda diferente, né? Tá? Mas eu fiz no mês da crise igual a 100 para dizer o seguinte, ó, vamos igualar a base monetária dos 3 bancos centrais mais importantes do mundo igual a 100 e ver o seguinte, quem teve o comportamento mais agressivo é os Estados Unidos. Então veja, a base monetária 100 foi para um número próximo a 370. Tá? Se aumentou em 270% a base monetária. Tá? Ou seja, hoje, aqui tinha 800 bilhões de dólares emitidos pelo Banco Central, hoje tem 4 trilhões e 400. Tá? Então, o único banco que foi extremamente agressivo, tá, para tentar resgatar a economia foi o Banco Central dos Estados Unidos e deu o resultado que eu acabei de apresentar para vocês. O Banco Central do Japão, vocês podem ver o seguinte, olha, ele começa a ficar agressivo a partir de 2013, que começa o Abe Economics. Que muda o governo, vem um primeiro-ministro, Shinzo Abe, e ele vai tentar recuperar o crescimento da economia com um modelo parecido com o modelo americano, por emissão de moeda, sair da recessão, estimular o japonês a gastar mais, e está dando algum resultado. O mais conservador foi, até hoje, foi o Banco Central Europeu. Ele fez uma expansão monetária, mas muito curta, ou seja, ele emprestou dinheiro para o mercado a prazos de no máximo de 3 anos, e depois ele recolheu o dinheiro, tá, quando foram vencendo os empréstimos, e a base monetária encolheu numa região onde a recessão era razoavelmente generalizada. Só na virada do ano que o Banco Central Europeu começou a fazer expansão monetária. Então a Europa está pior por uma razão muito clara. O Banco Central mais conservador hoje do mundo ainda é o Banco Central Europeu. Tá? Mas ele está mudando agora. Tá? Feito isso, deixa eu mostrar para vocês qual está sendo o principal ajuste na economia mundial pós-crise, tá? Dos países que se atrasaram na política monetária. Tá? E a resposta é no câmbio. Tá? Portanto, tem uma grande novidade a partir do ano passado. Tá? Como o Japão e a Europa prometeram fazer uma política monetária muito mais agressiva, tanto o euro como o iene na sequência, tá? Que eu vou mostrar, tiveram um período de rápida depreciação. Tá? Então, no caso europeu, tá? A partir de março do ano passado, ou seja, um ano e um pouquinho, tá? O euro teve uma depreciação de 24%. Ou seja, como a Europa não está conseguindo resolver seu problema internamente, ela está querendo resolver como? Vendendo para a China e vendendo para os Estados Unidos. Tá? Já que o mercado interno, por enquanto, não tem uma boa reação. Então, a variável de ajuste mais recente que apareceu no mercado mundial é câmbio. Tá? Olha o outro que eu comentei agora há pouquinho. A partir de 2013, a política monetária foi extremamente agressiva no Japão. Tá? O asiático, em média, também é muito poupador. Tá? Olha o que aconteceu com a moeda japonesa a partir de 2013. Uma depreciação de 62%. Tá? Então, 1/3 da recuperação da economia do Japão, no período mais recente, está vindo por aumento de exportação. O produto japonês está ficando mais barato. Eles estão querendo vender
para os seus vizinhos, estão querendo vender para a Europa, estão querendo vender para os Estados Unidos. Tá?